Fala galerinha, eu sou o professor Jack e hoje a gente vai ver a questão da perspectiva com proporção. Eu coloquei aqui no quadro um retângulo com 4 quadrados desenhados. Aqui como se fosse numa vista ortogonal frontal. Aqui como se ele iniciasse o processo de perspectiva, onde começa a ter a deformação cônica. E aqui com uma deformação maior. Qual é a base que a gente tem para perceber essa proporção na perspectiva? Eu fiz isso daqui somente para vocês entenderem um passo que eu vou falar mais à frente quando a gente começar a desenhar. Então assim, esses quadrados eles identificam uma coisa para nós, que se a gente tiver uma diagonal em cada um desses quadrados, essas diagonais elas sempre serão paralelas. Então essas diagonais sempre são paralelas entre si. Essa aqui é paralela a essa, que é essa, que é essa, certo? Aqui, como é que vai acontecer isso? Também, todas as diagonais elas vão ser paralelas. Paralela, paralela, paralela. Aqui nessa mais deformada a gente continua tendo a mesma solução, onde todas essas nossas diagonais aqui, elas são paralelas entre si. Então o que a gente pode tirar dessa ideia? Tudo que a gente tiver no nosso desenho, onde a gente quer perceber a proporção, primeiro que a gente tem que ter essa noção de desenhar um quadrado em perspectiva. Então esse quadrado aqui, em perspectiva, seria a mesma coisa que isso daqui em projeção ortogonal, que é a mesma coisa que esse outro aqui numa perspectiva um pouco mais leve. Gente, vamos para o exercício então agora. Então a gente já tem algumas noções básicas de como conseguir achar a medida na nossa perspectiva. Então eu fiz um desenho aqui nesse lado de uma casinha, aquela casinha básica que a gente já desenhou em outros lugares, tá? Agora a gente vai desenvolver com proporção, achando essa proporção na perspectiva cônica. Uma coisa que muitos falam que não existe como achar a proporção na perspectiva cônica. Realmente, existem outros parâmetros, isso daqui que eu estou passando para vocês é uma das formas como a gente achar essa proporção. Existem outras que vocês vão achar em possíveis outros livros, ou até vocês tenham tido aula com algum outro professor, né, que podem ter passado alguma técnica um pouco diferente. Essa daqui foi a técnica que eu achei a mais fácil para acompanhar. Então a gente tem uma casa onde ela tem uma altura de 4,5 metros. A altura do corpo da casa seria 3 metros, a altura do nosso telhado 1,5 metro. Então aqui a gente tem de volta mostrando esse corpo, com uma janelinha bem no centro desse ponto. Não existe a medida nessa janela, a gente vai fazer conforme a gente achar que deve. E aqui mostra uma planta dessa casinha, mostrando as duas águas do telhado, né, com as inclinações aqui para um lado e para o outro, né, marcando que tem 6 metros de comprimento essa casa e 3 metros de profundidade. Vamos então para o desenho. Primeiro passo, não esquecendo das primeiras aulas que a gente passou, tá, é a nossa linha do horizonte. Então todo o nosso desenho inicia por essa linha do horizonte. Qual que é o segundo passo? Vocês lembram quando foi feita a construção dessa mesma casinha, quando eu expliquei a perspectiva de 1, 2 e 3 pontos de fuga, né? Essa casinha a gente precisava lançar primeiro alguma linha básica central e puxar as linhas de deformação. Nesse ponto agora, como a gente está fazendo algo com proporção, essa linha a gente vai dar o nome de linha média ou linha de medida. Vamos chamar de LM. Tá? Então, aqui a gente tem a nossa linha média. Essa linha média está desenhada aqui nesse ponto. E o que a gente vai fazer nessa linha média? É aí que a gente vai colocar as nossas medidas. Então, toda a base de medida para a nossa perspectiva inteira é a nossa linha média. Então aqui, como que eu vou saber quantos metros? 3, 4? Eu vou dizer. Então eu vou dizer que isso daqui, desse ponto
até esse ponto aqui, eu tenho 3 metros, que é a nossa medida do corpo da casa. Tenho 3 metros. Então, como é que eu vou achar esse 1,5 metro para cima aqui do telhado? Posso pegar e achar como se fosse metade aqui. Então, eu vejo mais ou menos quanto que é metade e vou imaginar para cima aqui. Qual que é o terceiro passo? A marcação dos nossos pontos de fuga, que aqui no caso eu vou desenvolver uma perspectiva com 2 pontos de fuga, que é a perspectiva que a gente mais utiliza e a que a gente tem o maior domínio quando a gente vai fazer qualquer tipo de desenho, até quando a gente está discutindo com os nossos clientes, fazer algum desenho para entender algum detalhe do telhado, ou um detalhe de uma peça ser construída. Muitas vezes esses desenhos podem ser feitos em reuniões com engenheiros que estão desenvolvendo a execução da casa, ou muitas vezes até dentro do próprio escritório para você conseguir interpretar e conseguir passar ideias entre equipes. Vocês precisam utilizar o desenho. O desenho é uma peça de extrema importância em todos os pontos que você trabalha a arquitetura. Muitas vezes numa obra você tem que pegar um lápis de obra ou até muitas vezes um tijolo e desenvolver algum desenho para o mestre de obras ou para algum pedreiro que está executando alguma coisa que ficou dúbio ou não teve entendimento suficiente colocado no projeto, na prancha do projeto. Então, ok. Eu vou fazer a primeira coisa, a marcação dessa nossa base aqui da nossa casa. Então a gente tem 6 metros por 3. Para isso, eu vou simplesmente desenhar umas linhas que são dessa base dessa nossa casa. Aqui está essa primeira, que eu vou colocar os meus 6 metros, e aqui está a segunda, que eu vou colocar meus 3 metros. Então a minha casa eu vou desenvolver assim, os 3 metros eu vou colocar aqui, e os 6 metros eu vou colocar nessa outra linha indo para o ponto de fuga. Como que eu vou fazer isso? Então aqui lembra que a gente tem 3 metros. Eu vou imaginar o tombamento disso numa perspectiva. Então, se eu tenho aqui um quadrado, imaginar que ele, em deformação, ele sempre vai ter uma dimensão menor. Se a gente pegar um escalímetro ou uma régua e medir de fato isso aqui. Aqui ele vai ter a medida exata, de 1 para 1. E aqui ele pode ter até 1 metro nesse ponto aqui, mas no de trás ele não vai ter mais 1 metro e nem a largura aqui do desenho vai ter mais 1 metro. Então isso vai com certeza se modificar quando você estiver desenhando. Então, voltando aqui, eu vou imaginar o tombamento desses 3 metros e uma geração de um ponto que seria esse nosso quadrado aqui em perspectiva. Então, eu vou marcar esse nosso quadrado aqui em perspectiva. Então, mais ou menos está ali o nosso primeiro quadrado. E o que eu vou fazer agora para descobrir mais 3? Porque a gente tem 6 metros, então eu desenhei a metade da minha casa. Preciso construir mais a metade aqui. Então eu vou traçar aquela linha diagonal. Traçando a linha diagonal, até se vocês estiverem desenvolvendo esse desenho aqui com instrumentos, vocês podem utilizar os esquadros, réguas. E nesse caso, melhor, lógico, que é o uso do esquadro, onde você vai pegar um esquadro e pegar exatamente como que você desenhou essa tua linha diagonal e vai escorregar para o lado, o teu esquadro com o outro aqui fazendo a base, né? Você vai escorregar para o lado até achar a paralela exata daquela linha que a gente desenhou, que mais ou menos vai estar por aqui. Ó. E aqui o que eu achei? Eu achei os nossos 6 metros. Então aqui eu achei os nossos 6 metros, que é a profundidade da nossa casa. Então basicamente essa face aqui, ó. Então essa face que eu cheguei aqui, ela está representada nessa elevação aqui, onde a gente tem toda essa base de 3 metros por 6 em profundidade. A gente tem uma janela, né, nesse meio, que a gente já vai ver como a gente vai desenhar ela. Agora a gente vai desenhar esse outro lado aqui, que é essa face que a gente está vendo. Tá?
O que eu vou imaginar? Eu vou puxar a linha para poder descobrir? Poderia ser até, tá? Mas vamos fazer da maneira como a gente desenvolveu aqui. Vamos realmente pelo olho mesmo, imaginar o topamento. E aqui existe um pouquinho mais de deformação, porque essa linha média está um pouquinho mais próxima do meu ponto de fuga 1. Né? E vou imaginar esse meu quadrado em perspectiva. Então aqui a gente tem a base de 3 metros por 3. Que é a mesma ideia de como desenhar um cubo. Então, como se a gente tivesse, de fato, aqui o nosso cubo de 3 metros por 3 metros por 3 metros. Né? E aqui eu completo ele com mais 3 metros, como se botasse um cubo igual depois desse e formasse esse meu paralelepípedo de 6 metros por 3 metros de profundidade e 3 metros de altura. Gente, agora eu preciso desenvolver o nosso telhado. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa desenvolver um quadrado aqui para cima, porque a gente sabe que a altura do nosso telhado é 1,5 metro. E como é que eu vou descobrir esse 1,5 metro? Né? Primeira coisa, você vai continuar esse desenho como se fosse 3 metros, então se aqui a gente tem 1,5 metro, ele vai estar por aqui, mais ou menos. Vou fechar lá em cima, como se fosse fazer realmente um pavimento superior de 3 metros, né? E vou fechar aqui. Então, aqui a gente tem mais um quadrado de 3 por 3. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma diagonal, porque essa diagonal aqui, agora não é para pegar medida, mas sim para descobrir o nosso telhado. Então aqui, ó, tracei 2 diagonais. O que aconteceu aqui? Eu vou achar exatamente o meio, que esse meu meio aqui, ele tem 1,5 metro e 1,5 metro para cima. Então, esse ponto aqui é o ponto da minha cumieira do telhado que eu vou traçar, levando lá no ponto de fuga 2. Então, aqui eu estou com a minha cumieira desenhada, certo? Gente, como é que eu vou descobrir agora o ponto final da cumieira lá atrás? Para isso, eu vou precisar descobrir uma face que está escondida. Então eu vou ter que descobrir essa face onde o nosso personagem está aqui, que é a parte de trás. Então a parte de trás eu vou ter que desenhar realmente como se tivesse um quadrado lá no fundo dessa nossa casa. Vou fazer aqui numa cor azul, tá? Para a gente conseguir entender um pouco melhor como que vai ser isso daqui. Tá? Ó, eu estou ligando esse ponto ao meu ponto de fuga 1, que é uma paralela a essa linha que a gente desenvolveu aqui. Depois eu vou fazer uma paralela superior, que é ligar esse ponto aqui ao ponto de fuga 1 também. Depois eu preciso achar a profundidade. Para achar a profundidade, como ele é tudo paralelo com esse daqui, eu vou pegar esse ponto aqui e vou ligar com o meu ponto de fuga 2. Aonde eu achar um cruzamento aqui entre um ponto e o outro, que vai estar mais ou menos por aqui, eu tenho a minha face posterior que está escondida. Então aqui, se eu traçar uma diagonal, tá, eu vou achar o meu meio. E subindo uma vertical aqui, eu vou achar esse ponto. E esse ponto é o ponto final da nossa cumieira, do nosso telhado, né, que fecha o nosso oitão. Se eu fosse desenhar ele lá atrás, estaria uma coisa por aqui. Agora a gente tem exatamente o formato da casinha como está aqui, só está faltando uma peça aqui para a gente completar essa perspectiva, que é a nossa janela. Então essa nossa janela está bem no centro, só que eu não tenho a medida de altura, tá? Nem do peitoril, nem da largura dela. Então a gente vai imaginar uma medida X qualquer que a gente achar conveniente pela proporção observada aqui. Então a gente tem essa janela mais ou menos com 1 metro, né? E se a gente verificar aqui que tem 3 metros, eu poderia imaginar que tem 1 por 1 por 1. Tá? Mais ou menos aí, não é exatamente, mas próximo disso aí. O importante é a gente fazer essa observação, né? O importante é conseguir entender no desenho também, em projeção ortogonal, por mais que não tenha medida, tá? E por mais que não tenha uma escala que você possa colher essa escala por um escalímetro, ou por um compasso, ou por alguma outra peça
de ajuda para manter e para fazer transferência de medidas, tá? É a observação. Você fazer a observação de quanto tem por altura, pela largura, né? E isso vai te ajudar no desenho final. Gente, então assim, a gente falou que está bem no meio. Ó. Se eu traçar uma diagonal nesse nosso retângulo completo aqui, tá? Eu vou achar praticamente o meio dessa nossa janela que está desenhada ali. Certo? Praticamente não, a gente vai achar o meio. Né? A gente vai achar o meio. Então, se eu traçar essa diagonal, traçar essa outra diagonal aqui, a gente tem o centro, tá, da nossa parede. Mais ou menos observa e marca como você achar. Quando vocês olham aqui eu desenhando com uma caneta azul, tá, e a vermelha, sempre lembrar que essas canetas são para auxiliar, como se fosse uma linha construtiva que vocês vão desenvolver no desenho de vocês. Né? Essa linha construtiva, ela normalmente quando você está desenvolvendo só com o grafite, ela vai ser uma linha muito fina, tá? Mas não fina a ponto de você não enxergar. Então normalmente essas linhas construtivas elas são desenvolvidas com um grafite um pouco mais duro, com um grafite H ou um grafite F. Por mais que você esteja trabalhando com um lápis ou trabalhando com uma lapiseira. Evitar, aqui no caso eu faço com caneta, porque se trata de um quadro branco, mas evitar no desenho de vocês desenvolver base, tá, de algum desenho com caneta. Depois que você desenvolver toda a base, todo esse desenho aqui, você pode colocar uma folha por cima e passar um nanquim para contribuir ou para realmente realçar e ressaltar aquilo que você tem interesse no teu desenho. Então, marquei com as linhas construtivas. Então marquei com as linhas construtivas, agora vou apagar aqui no caso. Né? Vocês não precisam apagar no desenho de vocês, porque essas linhas vão estar bem finas. E vou passar por cima o grafite final. Agora sim, essa minha janela ela tem uma profundidade. Como é que eu tiro essas questões de profundidade? Sempre eu vou tirar do ponto de fuga contrário aqui, que é do ponto de fuga 1, que é essa parede. Aqui do ponto de fuga 1 também, isso aqui, ó, vejam, está abaixo da nossa linha do horizonte. Nossa linha do horizonte está aqui. Então eu só vou ver a deformação dessa parede aqui. A profundidade vertical eu vou botar como eu imagino. Depois eu posso achar aqui, traçando essa minha outra profundidade. E desenhar aqui como se fosse uma esquadria. Depois que terminar isso aqui, vocês podem botar mais elementos nos desenhos. Vamos ver isso daí como pode acontecer? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso vídeo. Se inscrevam no canal caso não tenham feito ainda para saber de novos vídeos que venham a ser postados futuramente. Fiquem também à vontade para mandar perguntas, fazer pedidos. Já tiveram pessoas que já fizeram pedidos para mim. Eu estou elaborando como que eu vou fazer essas aulas. Acredito eu que algumas dessas aulas que já pediram a gente já vai atender nos próximos vídeos. Né? Espero que tenham aproveitado e aprendido mais alguma coisa com a gente. Gente, muito obrigado e até a próxima.